Apresentação: João Alckmin. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Hoje nós temos uma edição especial do Rádio Amantes no ar, na mesa de som de Jair Barbosa Fufunha, gerência de tecnologia de informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martinen e comigo, Rodney Brocanelli. Boa noite, Rodney. Boa noite, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Primeiro eu quero agradecer pelo espaço para essa edição extraordinária. Tá? Segundo, dizer a você que o entrevistado já foi avisado, o Fufunha já pode ligar para ele. Daqui a pouquinho nós vamos falar hoje sobre Super Rádio Tupi, a emissora carioca que vive momentos delicadíssimos. Que quase virou o cantinho do Abreu, né? Quase virou cantinho do Abreu, mas tudo indica que não, mas porém a crise continua. A situação dos bastidores da Super Rádio Tupi continua cada vez mais complicada, e a gente até tem uma notícia de última hora que um dos comunicadores, Haroldo de Andrade Júnior, filho do grande comunicador Haroldo de Andrade, que tem história e tradição no rádio brasileiro, o filho dele, o Haroldinho, tinha um programa matinal na Super Rádio Tupi, e agora no final da tarde ele anunciou, o Haroldo de Andrade Júnior anunciou que está fora da Super Rádio Tupi, ou seja, a situação tende a se agravar cada vez mais. Olha, mas os diários associados sempre foram assim. O Assis de Chateaubriand parece que fez questão de deixar esse caos em que se transformou os diários associados quando transformou num condomínio. Sabe, é assustador, porque os diários associados têm ainda emissoras de rádio, emissoras de televisão, jornais por aí, mas parece que vai cada vez pior, o Rodney. Pois é, a gente até trouxe, algumas edições atrás, um breve depoimento do Walter Abraão, justamente falando que esse tipo de modelo, em linhas gerais, né, ele falando que esse tipo de modelo infelizmente não funciona. Em vez de deixar para os herdeiros, o Chateaubriand dividiu as empresas dele em condomínios, então em condomínios regionais, e a administração ela é feita por pessoas eleitas por cada regional. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro tem uma pessoa que é presidente do condomínio lá. Brasília é a mesma coisa, Recife também é a mesma situação, e o pior de tudo, aquilo que a gente sempre vem falando aqui, a gente vai repetir mais uma vez, as pessoas, os condôminos dos diários associados não aprenderam com a história da Rede Tupi de televisão, que foi dizimada aí em 1980. Não. Olha, continua dando ocupado, Rodney. Continua dando ocupado? Continua dando ocupado o telefone dele, mas nós vamos conversando. Não tem jeito, meu amigo, não tem jeito. Eu não vejo saída possível para os diários associados. Eu, particularmente, não vejo nenhuma condição. Para mim, os diários associados vão repetir o que aconteceu na Tupi São Paulo, na Difusora São Paulo, na Excelsior, TV Excelsior, que era do Olacinho Simonsen, não tem nada a ver com os diários associados, mas foi o que aconteceu com todos eles. Má gerência, má administração, briga entre eles, quer dizer, é uma coisa assustadora. A grande realidade também, Rodney, é que você pega um cidadão, desculpe, sem nenhuma cultura, sem absolutamente nada, que sempre se aproveitou e fez, inclusive, o Museu de Arte Moderna em São Paulo, fazendo extorsão contra empresários. Você esperava o que dele? Não esperava muita coisa. Muito bem, então eu quero primeiramente cumprimentar o Sérgio Solon Santos, ele é o editor do site Rádio de Verdade, e eu estou trazendo ele aqui para a gente poder falar sobre a situação da Rádio Tupi. A gente tem noticiado aqui que a emissora vive problemas de dificuldades financeiras, os seus funcionários não recebem há mais de 5 meses, fora a questão de 13º do ano passado e do ano retrasado. A emissora esteve fora do ar por aproximadamente 30 dias devido a uma paralisação dos funcionários. Ela voltou a transmitir a sua programação normal no último final de semana, porém a greve foi mantida. Então parte dos funcionários decidiu recolocar a rádio novamente no ar, mas em assembleia realizada na semana passada, a maioria das pessoas que participaram dessa assembleia decidiu pela permanência, pela manutenção da greve, e mais esse grupo de funcionários decidiu colocar a emissora no ar. Então, novamente,
eu vou apresentar o Sérgio Solon, a gente vai trazer ele para falar sobre todas essas questões, ele que está fazendo uma cobertura muito boa no site Rádio de Verdade. Solon, boa noite. Eu queria que você começasse falando como é que estão os bastidores da Rádio Tupi nesse momento. Boa noite, Rodney, João, amigos ouvintes. Boa noite. Nós estamos passando por uma situação aqui no Rio de Janeiro que ela é inédita, né? É uma greve histórica que jamais houve aqui no Rio de Janeiro, né? De mais 30 dias, a nossa querida Super Rádio Tupi, de mais de 80 anos de história, passando pela situação que está passando, né? A notícia do dia hoje é o Haroldo de Andrade, que é líder de audiência absoluto. Ele está fora da Super Rádio Tupi, foi avisado no almoço realizado ontem, né, com o diretor artístico Marcos Giacomo, e foi dito a ele que ele está fora dos planos da Super Rádio Tupi, ele que tem mais de 10 meses de salários atrasados. A situação é de um verdadeiro racha, né? Não foi ele que pediu demissão, então? Não, ele foi demitido pela rádio. Barbaridade. Acontece que está em greve, né? Num estado de greve, eu nunca vi isso, demitirem um grevista. Eu também não. Ele está demitido, ele está evidentemente chateado, mas ele está tranquilo, não tem problema nenhum. Vou conversar amanhã com o diretor artístico e vamos ver o que vai acontecer, se eles vão me indenizar, se eu vou ter que partir para a esfera trabalhista, não sei como é que a gente vai discutir o que vai acontecer. A situação da Super Rádio Tupi, ela não é confortável. Não pense que é confortável, não. Por exemplo, ontem de tarde, vocês não são do Rio de Janeiro, né? Não. Eu sou do Vale. Ontem na parte da tarde, não tinha locutor noticiarista para fazer os Sentinelas da Tupi, que é um programa, que é um noticiário que é apresentado de hora em hora na programação da Super Rádio Tupi, noticiário histórico. Não tinha locutor noticiarista e foi lá o locutor esportivo Odilon Júnior para fazer o trabalho que é de pessoas que estão em greve. Então a situação da Super Rádio Tupi ela é gravíssima, no sentido de que não se sabe se vai ter o salário do mês corrente pago. Quer dizer, nós estamos vendo uma rádio que ela está praticamente destruída, está falida. E não tem gente atrás das grades, não tem gente presa, porque o que foi feito, a operação, o que tem que ser explicado para os radialistas do Brasil inteiro, é que a Super Rádio Tupi é uma rádio que dá lucro, não é uma rádio deficitária. É uma rádio que, lá em 2014, quando eu entrevistei o então diretor Alfredo Raimundo Filho, ele dizia que o prédio lá da Gamboa, que foi inclusive desenhado pelo Oscar Niemeyer, aquele prédio seria vendido por algo em torno de 30 a 40 milhões de reais, e o seu Alfredo já me antecipava que isso geraria alguns problemas de ordem administrativa e financeira. Feito aquilo, acredito que tenha sido vendido por algo entre 35 e 37 milhões de reais, o seu Alfredo achava que, ainda que tivesse que vender, que segurasse um pouco, porque a prefeitura estava fazendo obras, né, ali naquela região portuária, em função dos Jogos Olímpicos que ocorreram na cidade. Bom, feito isso, ninguém sabe onde é que foi colocado esse dinheiro. Fizeram a chamada Cidade do Rádio lá em São Cristóvão, na Fonseca Teles. Se gastou uma verdadeira fortuna para erguer um prédio novo ali onde abrigaram o já falido Jornal do Comércio, e os diários associados não explicam o que aconteceu com aquele dinheiro, por que a Super Rádio Tupi chegou no ponto que chegou. E vários funcionários foram demitidos no meio do ano passado e não foi paga a rescisão dessas pessoas. Quer dizer, vários colegas meus, vários amigos meus estão aí sem emprego e também sem um posicionamento, sem um parecer favorável aos trabalhadores da justiça trabalhista, né? Eles estão esperando alguma coisa, que nada acontece. Próximo dia 13 agora nós vamos ter uma ação civil pública julgada para pedir bloqueio de bens dos condôminos dos diários associados para tentar pagar essa turma que não está vendo a cor do dinheiro. Ô Sérgio, eu disse aqui o seguinte, infelizmente eu não tenho nenhuma relação, mas eu tenho um primo, o Leonardo Alckmin, casado com a Tereza Chateaubriand. Sim. O que acontece é o seguinte, o condomínio Diários Associados não é um condomínio, é uma quadrilha. Isso tem uma quadrilha especializada, e sou eu que estou dizendo, e assumo a responsabilidade. O condomínio Diários Associados é uma quadrilha especializada em dar golpes em radialistas. O que vocês estão passando aí, nós assistimos na Rádio Difusora e na Rádio Tupi de São Paulo.
A mesma coisa, e ninguém até hoje recebeu. É um bando de bandidos, um bando de facínoras que ficam com o dinheiro. Mas antes de você entrar no ar, eu estava dizendo para o Rodney o seguinte: esperar o quê também de alguma coisa que foi montada por Assis de Chateaubriand, que vivia de extorsão? O cara vivia de extorsão, comprar, não pagar, o diabo a quatro. Então, é isso. Eu tenho muita pena de vocês que estão nos diários associados, sabe? Me solidarizo com você, e o Rodney sistematicamente vem aqui tocando nesse assunto. Fala, Rodney. Pois é, uma questão. Pode falar, Solon. É lamentável. Eu queria, para quem estiver nos ouvindo, ou quem nos ouça posteriormente, que não alimente nenhum tipo de mágoa em relação aos comunicadores que decidiram voltar, sabe? Tem muita gente que fala assim: o Clóvis de Monteiro é um filho da mãe, que o garotinho é contra os trabalhadores, não sei o quê. Quem colocou a Rádio Tupi nessa situação não foram os radialistas. Não. Foram os administradores, que muitas pessoas não sabem quem são. São mais de 20 pessoas envolvidas nesse condomínio, e a cara dessa gente não aparece, mas são eles que são os responsáveis por isso, por ter colocado a rádio na situação que se encontra. E eu não aceito que nenhum radialista vá para o microfone dizer que ele voltou porque ele quer o bem do Rio e o bem da rádio. Quem não voltou, como o Haroldinho, por exemplo, como o Fernando Sérgio, por exemplo, como a Ana Rodrigues, como tantos outros companheiros, eles também querem o bem do Rio, também querem o bem da rádio. Acontece que quando você chega no final do mês, você vai fazer o quê? Você tem que pagar cartão de crédito, você tem que pagar aluguel, tem que pagar comida. E querer o bem da Super Rádio Tupi, isso daí não é esbarriga. A rádio tem que honrar com seus compromissos e não tem honrado. Isso tem que ser dito para as pessoas, que os radialistas que estão em greve, eles não são egoístas, eles são verdadeiros heróis, porque ficaram quase metade de um ano sem receber nenhum salário, sem receber uma satisfação, numa administração do seu Maurício de Neto, que também continua condômino dos diários associados, onde ele fez uma administração completamente vertical, onde ele não olhava na cara dos funcionários no dia a dia, ao contrário do seu Alfredo Raimundo, que fazia uma administração um pouco mais horizontal, dava satisfações ao funcionário. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim, perfeito. Perfeito. Então é grave isso que está acontecendo, porque tem radialistas desesperados. Por exemplo, nessa campanha que nós fizemos de doações de alimentos, junto com o Sindicato dos Jornalistas e dos Radialistas, o Sindicato dos Motoristas também, essa campanha, infelizmente, não foi encampada pelas rádios do Rio de Janeiro, e fica aí uma mágoa registrada em relação a isso. Ainda que alguns companheiros da Rede Globo, da EBC, tenham mostrado alguma solidariedade, eu registro aqui a minha mágoa em relação a alguns comunicadores da própria Rádio Globo e da Rádio CBN, porque ao pedir a esses amigos, esses queridos companheiros, eles simplesmente não atenderam, né? Não foi feito nenhum tipo de atendimento em relação a essa causa. Rodney. Solon, é uma dúvida que eu tenho. Na Assembleia da semana passada, os diários associados acenaram com a possibilidade de fazer um pagamento de um salário na última sexta-feira. Esse salário já foi pago? Lembrando que isso teria sido um motivo para a articulação da volta ao ar da emissora. Então esse salário não foi pago. Bom, vamos lá. Foi feito um acordo de um salário que foi pago na sexta-feira. No dia, parece que no dia 25 de janeiro, vai ser paga a parcela do salário de dezembro, a primeira parcela, e no dia 3, se não me engano, a segunda parcela do salário de dezembro também. Mas isso tudo é promessa, entendeu? Ah, tá. São promessas, né? São promessas. Ah, legal. Legal. Pois é. Mas assim, teve a Assembleia, e a maioria da Assembleia decidiu que não sairiam de greve, né? Então, assim, eles ainda têm estabilidade. Se o Haroldinho foi comunicado que a rádio não conta mais com ele, eu acho que existe aí um problema jurídico que os sindicatos deveriam ver. Eu também acho. Então, ele foi comunicado que ele está dispensado. Inclusive, Roger, eu tinha te dito que eu te falaria em primeira mão alguma coisa que eu estou apurando ainda não é oficial, mas a Rádio Globo, no seu ímpeto de fazer uma nova programação, a Rádio Globo estará deixando de contar com o Roberto Canazzi e com o Antônio Carlos já no mês de abril, né?
estou apurando uma história aí, de que teriam dito para o Canal que ele fica até 31 de março, se ele queria deixar imediatamente a programação. O Canal está negando essa história, daqui a pouquinho vai ter uma história lá no site, né, porque nós teremos realmente uma nova Rádio Globo, inclusive com um comunicador sem nenhum talento para o rádio, apresentando um programa de 8 às 11 da manhã. Ou seja, desculpa a expressão, estão cagando na programação da Rádio Globo. Estão acabando com a rádio, estão acabando com tudo, estão destruindo tudo por absoluta incompetência dos gestores. Essa é a verdade. Agora não venham querer culpar radialista não, porque aí não funciona. O radialista é uma vítima, a rádio é muito bom pro dono, e só. Pois é. Tô apurando, né, no decorrer do dia, eu já devo ter alguma coisa, né, porque tudo que você vai questionar com o diretor, fala assim, não, isso é mera especulação, não tem nada de oficial. Então, eu trabalho com fonte oficial, sim, mas a partir do momento que os dois comunicadores estão com discursos que não estão me convencendo, eu acho que eles já foram comunicados e essa mudança pode acontecer a qualquer momento, né? O Canaldi está de férias, né? Eu estou sabendo que o Canaldi está de férias, né? O Canaldi... Não, o Canaldi já... Acho que já voltou. Já voltou? Realmente é uma surpresa, então, essa notícia, né? E o Maurício Bastos, por exemplo, ele está no Globo Esportivo. Só que eu tenho informação de que ele não fica no Globo Esportivo. Vão trazer o Marcelo Barreto do Sport TV para o lugar dele, e o Globo Esportivo vai mudar de horário. O Maurício não disse assim, olha, eu não sei de nada, não me comunicaram nada, enfim. Ou seja, nem informação, nem satisfação aos cabos eles dão. Então, existe uma grande incerteza, né? A sinergia, assim como está vendo a sinergia do Sport TV com a Rádio Globo, também terá a sinergia da Globo News com a CBN. Nisso aí há uma gravidade, entendeu? Até porque realmente o pessoal que vai fazer TV e rádio, né, vai ser naquele esquema, né, vai trabalhar muito e ganhar pouco, né, porque assim, pode até pagar um valor simbólico, mas realmente não vai ser nada astronômico, e também vai tirar lugar de quem já está lá. Então, realmente, essa nova filosofia do Sistema Globo de rádio, eu creio que vai implodir até as próprias emissoras de rádio, né? Você acha que quem está comandando lá é um camarada que veio do mercado fonográfico, da Som Livre? Você acha que ele entende do ramo? Olha, se entende do ramo, eu não sei. Eu sei que ele entende de viagem, né? Já estamos em fevereiro, ele não voltou ainda para o Rio de Janeiro, né? Está viajando. Aí, Marcelo Soares, daqui a pouquinho ele volta para anunciar o Apocalipse, né? Tranquilo. Claro, Apocalipse embalado numa bela embalagem, como se fosse uma grande ideia, como se fosse um grande projeto. Olha, uma grande ideia que eu tenho aqui para vocês. Eu inventei aqui a roda agora, olha só, maravilhoso. A novidade agora é essa, de manhã nova programação, tudo é novo, entendeu? Olha que maravilha esse produto. É isso, eles vão vender como uma novidade, mas na verdade não é uma novidade. Estão deformando uma coisa que sempre foi campeã. Há mais de 40 anos, esse modelo, né, baseado nesse tripé música, esporte, notícia, fez o que é a Rádio Globo, e várias rádios do Brasil inteiro imitam isso, né? E, enfim, então assim, quer dizer que o Mário Luiz que a ideia do Mário Luiz que está totalmente defasada, eu não sei se é bem assim. Também, paralelamente a isso, existe a necessidade do rádio se modernizar, de ganhar um novo público, porque a audiência realmente está caindo, o faturamento realmente está caindo, então o rádio precisa mudar. Mas pegar apresentador de vídeo show para enfiar dentro da Rádio Globo, eu não acho isso razoável. Ô Sérgio, eu queria voltar à questão da Rádio Tupi. Uma coisa que surpreendeu a gente aqui em São Paulo foi o fato do Paulo Abreu aparecer como um possível interessado na compra de grande parte das ações da emissora. O que me surpreendeu mais ainda foi saber que ele já tinha adquirido aí há não sei quanto tempo 30% das ações da mesma. Então eu queria saber como é que foi essa aproximação do Abreu com os diários associados. A gente sabe que eles não têm uma boa relação, o grupo do Abreu com o grupo dos associados. Rodney, não se iluda, as coisas se juntam pelo seu valor específico, é diários associados e Abreus, que se não te paga nem eu. Mas aí que tá. Mas tem o Rádio Rodinha, né? Mas tem um detalhe, né? A gente não pode esquecer a questão do nome, né? Até pouco tempo atrás o Abreu usava Super Rádio Tupi aqui em São Paulo, usava Tupi FM, e depois ele foi impedido de usar
juridicamente essa nomenclatura. Então, como é que o Abreu apareceu aí na vida dos diários associados, o Solon? Então, o nosso querido Rádio Rodinha, né, o Paulo Abreu, ele não é uma pessoa muito querida por boa parte do condomínio dos diários associados. Inclusive, o condômino Josimar Jimenez diz que o novo condomínio não quer vender a rádio para ele. Existe uma risca. Se você procurar no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, você vai ver várias ações travadas dos diários associados com o grupo do Paulo Abreu. Né? Eles não se amam, não. Esses caras se esfaqueiam juridicamente. Então, assim, não é uma situação simples. Se a rádio ficasse também fora do ar, ficasse só tocando música, simplesmente a rádio ia quebrar. Né? Essa foi a avaliação dos que tentaram voltar, eles que realmente estão tentando salvar a rádio, entendeu? Agora, ele tem 30% das ações da Tupi, o Abreu comprou essa parte das ações? Mais de 30%. Quando foi, você sabe? Alguém divulgou isso aí? Então, há quem diga que ele tem 32, tem 35, mas ele é sócio minoritário. Tá. Mas aí não se sabe quando foi essa negociação, não, né? Não, isso é bem antigo mesmo. Porque foi bem embaixo dos panos. Aqui em São Paulo, a gente ficou surpreso com essa notícia. Quando o Paulo Abreu começou a aparecer, mas não apenas como o camarada que queria comprar as ações majoritárias, mas pelo fato dele já ter um percentual. Então isso acabou sendo uma surpresa aqui. Isso prova também que Paulo Abreu sabe trabalhar bem nos bastidores, né? Mas não, ainda assim não faz uma pessoa querida pela maioria. É bom dizer isso. No mês de janeiro, essa briga toda é interessante para ele porque ele quer comprar uma rádio desvalorizada, evidentemente, né? Agora, esse assunto aí que os blogs aí de São Paulo trataram, dizendo que não, mas a rádio já foi vendida. Não foi vendida, a gente não tem essa informação aqui, não foi confirmada por ninguém, inclusive pelos condôminos daqui do Rio de Janeiro, eles não confirmam essa informação, não foi vendida. Inclusive o condomínio não quer vender para o Paulo Abreu, existe uma rixa aí, uma disputa. E por que saiu essa informação? Oi? Por que saiu essa informação? Eu sei que pelo menos 2 veículos deram. Sim, o Dudu Rádio e o Anderson Chene. Essa informação não procede, essa informação, segundo o próprio Josemar Jimenez, na reunião com os sindicatos e também com a comissão dos funcionários, ele diz que eles não querem vender para o Paulo Abreu. É isso. Esse Josemar Jimenez, ele vem de Brasília, né? Ele é uma pessoa que fez carreira lá no diário, no Correio Brasiliense, na TV Brasília, e agora ele foi eleito aí pela comunidade do Rio. Você acha que ele consegue resolver essa situação ou é apenas mais um nome aí dos diários associados? Ele diz que na próxima reunião dos condôminos, ele será eleito presidente dos diários associados. Vamos ver, vamos pagar para ver se é verdade ou não. Quem são os condôminos? Mas ele se apalavrou de uma forma muito séria com todos e está todo mundo esperando que ele realmente traga soluções, né? Quem são os condôminos hoje dos diários associados no Rio? Rapaz, é uma lista. É muito longa, né? É uma lista muito longa, de mais de 20 nomes. Tem sobrenomes de Solon a Chateaubriand, né? Então e próprio de Neto. É muito grande. É uma lista muito grande que eu precisaria olhar ali. Aliás, um dia, é uma boa matéria, né? Do site. Colocar a lista dos condôminos dos diários associados. Procure eles nas redes sociais, mais ou menos assim. Sim, teria que colocar isso para que saiba-se também quem são aqueles que lucram com os diários associados. Porque esses lucram, te garanto que eles não têm problema para ir no supermercado, comprar carro novo. Eles não têm, não. Não estão nem no Brasil essa hora. Exatamente. Nem no Brasil. Inclusive um deles ele foi visto almoçando lá no Mários, que é um restaurante no Leme, ali do lado de Copacabana, que é um restaurante muito chique. A Rádio Tupi entregue ele lá almoçando no Mários. É direito dele, mas é antiético. Né? É direito dele, mas é obrigação dele pagar também aos funcionários, que alguns devem estar em situação dificílima. Claro. Disso aí não temos dúvida. E, assim, infelizmente, acompanhar essas histórias, né? Esse drama dos meus colegas, está me afetando de uma forma, rapaz, que é chato você ver que as pessoas estão passando necessidades, que
estão conseguindo pagar aluguel, não conseguem pagar a conta do supermercado, né? Eu mesmo já dei uma ajuda e muita gente também está ajudando. Os radialistas do Rio de Janeiro não sabem o que será o dia de amanhã. Infelizmente, penso que o ano de 2017 será um ano muito difícil para a nossa categoria, né? Rodney? Ô Sérgio, o Luiz Ribeiro, quando ele, naquele sábado, quando a Rádio Tupi voltou ao ar, o Luiz Ribeiro fez uma participação lá no programa do Clóvis Monteiro, e ele falou uma coisa que me chamou a atenção, que essa volta da Rádio Tupi seria uma forma de defender esse modelo de rádio que a Tupi faz, com comunicadores, esse tripé aí, música, esporte, notícia. Você acha que é isso mesmo? Você acha que, de repente, a ausência da Tupi seria um golpe de misericórdia nesse modelo que é tão consagrado, embora algumas emissoras aí estejam abandonando, pelo que você está falando, até a Globo está abrindo mão aí com a demissão do Canásio e do Antônio Carlos? Você acha que, de repente, é isso mesmo? Esse modelo, se a Tupi não voltasse, esse modelo estaria estrangulado? Tá, vamos separar duas coisas. Você falou do Clóvis e que você falou sobre o modelo de rádio popular. Esse modelo ele é caro, né, cara? Esse modelo ele é caro porque ele precisa disponibilizar de muitas pessoas e para o empresário é difícil você ter esse número de pessoas para você colocar na folha de pagamento, entendeu? Então, assim, esse modelo de rádio popular está sendo desafiado pela queda de audiência e pela queda de faturamento. O Clóvis está dizendo isso, mas ele não está ali preocupado com o modelo de rádio popular nenhum. Está preocupado com as cotas de patrocínio que ele tem. Tem compromissos a honrar. Não é só ele, todos os outros colegas que voltaram, né? Tem compromissos a honrar. Porque todos os contratos desses caras, contratos publicitários altíssimos, com valores altíssimos, estão cancelados por causa do mês de janeiro. Então, por isso que você, inclusive, escuta a programação da Tupi, você escuta muita vinheta, muito anúncio de programa da casa, porque os patrocinadores foram embora, né? Então, ele e outros precisam da rádio no ar. Pensa nisso. Agora, se o Rádio Popular está com os dias contados, se confirmar essas mudanças na programação da Rádio Globo, acho sim que isso vai acabar afetando outras praças, sim. Acho que esse modelo de rádio popular vai ser submetido a grandes desafios, sim. Acho que o rádio do futuro não é mais esse rádio que a gente está ouvindo hoje, não. Ô Sérgio, você falou numa das suas intervenções anteriores que esses comunicadores que voltaram não deveriam ser criticados. Eu até concordo com isso, mas assim, uma vez que nós tivemos aí a questão da Assembleia na última quarta-feira, em vez desses comunicadores voltarem ao ar, será que não teria sido mais interessante uma negociação política interna entre quem decidiu pela permanência da greve, pela manutenção da greve, e quem votou contra, do que essa atitude de uma volta repentina? Porque eu tenho visto muitos comentários aqui no meu canal do YouTube, também no meu blog, de pessoas, de ouvintes, que estão contrários a essa situação. Você acha que, de repente, essa saída de voltar repentinamente não foi mais adequada? Se não foi a mais adequada, bom, aí vai de cada um, né? Inclusive me perguntaram lá na Assembleia assim, se você fosse funcionário, você ia votar como? Eu votaria para voltar a programação. O que aconteceu foi um apelo sentimental para alguns e foi um assédio moral em outros. É isso. Tipo, ameaça mesmo. Algumas pessoas foram ameaçadas. Rolou isso, então? Trabalhar, né? Rolou assédio moral, então? Não entendi. Rolou o assédio moral, então? Claro, companheiro. Acabou a Assembleia, os derrotados foram para a rádio bravejando e começaram a pegar os telefones e ligar para um por um, entendeu? Para cobrar favor, para apelar sentimentalmente. É isso. Mas isso não acontece, não é só no rádio, não. Isso acontece na vida, acontece em qualquer movimento. Enfim, mas infelizmente, se não tiver dinheiro no próximo, vamos ter que cumprir o acordo. Se não tiver dinheiro do mês corrente, os caras vão começar a voltar à greve. Vão começar a pedir rescisão indireta, como pediu o Maurício Manfrini, que está rico, mas pediu rescisão indireta. Quem não tem nada a perder, tem que pedir rescisão indireta. Eu não deixaria chegar nessas condições de 5 meses de salário atrasado. Eu pediria rescisão indireta, claro.
E outros companheiros meus, inclusive, eu estava conversando com o Marcos Martins, que é um repórter que está na Bradesco Esportes agora, que é conhecido como Marcos Coelho. O Marcos Martins já está, acho que há 2, 3 anos, lutando na justiça e a Rádio Tupi arrastando o processo para não perder. Né? Beleza. Outra questão que eu queria colocar para você é sobre a postura do sindicato dos radialistas do Rio de Janeiro. Como é que você avalia então a questão? Como é que o sindicato, na sua opinião, está conduzindo toda essa questão? Olha, é complicado. Na minha opinião particular, acho que em alguns momentos há discursos muito radicais, né? Mas eu entendo que o sindicato está resguardando o direito das pessoas ali. Por exemplo, depois da reunião na última assembleia, depois da reunião lá com os condôminos, eles foram muito professorais, explicando para os funcionários quais são as consequências de se acabar uma greve sem estabilidade, né? Acho que eles foram muito dignos em explicar para as pessoas esse tipo de coisa, né? E eu escutei de um grande comunicador uma coisa que me decepcionou um pouco. Ele falou assim: Sérgio, mercado para os motoristas tem, para secretárias tem, para telefonista tem, e para nós que somos comunicadores. Por isso é que nós vamos votar contra a greve, para acabar com isso. Ou seja, o cara só está pensando no dele, né? Enfim, o sindicato está fazendo sua parte. Acredito que o sindicato está levando as últimas consequências e está fazendo a parte deles. Agora cabe aos trabalhadores e trabalhadoras saber se o sindicato realmente está representando as necessidades deles ou não, né? E a questão dos grevistas atuais? Então a gente sabe que o Fernando Sérgio está fora do ar, outras pessoas que não são de microfone também. Você falou aí dos locutores dos Sentinelas da Tupi. E aí, qual que vai ser a tendência também? Os diários associados vão pressionar para demitir esse pessoal ou de repente eles podem mudar de ideia? O que você conseguiu apurar aí? Eu estou acompanhando e eu acredito que vai haver uma caça às bruxas, né? A lógica nos leva a crer que vai haver uma caça às bruxas. Eu acredito que o próprio Fernando Sérgio, a própria Ana Rodrigues, que é a chefe do jornalismo lá da Rádio Tupi, as pessoas que estão envolvidas na greve sabem que cedo ou tarde pode haver uma caça às bruxas. Mas o site está ali justamente para testemunhar essa caça às bruxas. Nós queremos ver, nós queremos denunciar, nós queremos noticiar isso daí. E a gente está acompanhando de perto o que está acontecendo. Evidentemente, se começarem a demitir essas pessoas como demitiram o Haroldinho agora, nós vamos noticiar sem nenhum problema. E outra coisa, e não é só... mas vocês são contra a Rádio Tupi e a favor da Rádio Globo? Por favor, idiotice quem pensa isso. Nós estamos aqui para testemunhar e escrever a história do rádio, pelo menos uma parcela dela. Essa modificação está sendo registrada nesse momento no site. Na verdade, assim, também eu queria falar em nome do Rádio Amantes. Nós gostamos de rádio. Nós não temos preferência por rádio A ou B. Mas você sabe que tem gestor de rádio que é burro, né? Ele acha que se você dá uma nota negativa em relação a um programa ou em relação à rádio, ele acha que isso é contra a empresa, acha que isso é em nível pessoal. Ou seja, é um imbecil, um idiota, que ele não sabe separar uma crítica técnica de uma coisa pessoal. Eu sei, eu vivo muito isso aqui com um determinado grupo de comunicação aqui em São Paulo. Ô Sérgio, deixa eu aproveitar, eu queria falar também com você de uma outra questão. Bradesco Esportes FM aí no Rio de Janeiro. E aí, como é que vai ficar? O Edilson Silva, conversei com ele essa semana, ele me disse que independente do que possa vir a acontecer com a rádio, que vai acabar aqui em São Paulo, o contrato de patrocínio está acabando, então ele me falou que aconteça o que aconteça, ele continua com o futebol na Band. O que você sabe a esse respeito? O que você pode acrescentar referente a isso? Eu sei que algumas pessoas foram dispensadas lá da Bradesco, né? O Edilson Silva, acredito que ele ainda esteja alotado no governo do estado do Rio de Janeiro. Ele era assessor especial do governador Cabral e agora também está dentro da subsecretaria de interior do estado, eu acredito. Ele tem influências, né? Tem influência para talvez arrendar uma rádio ou ir para outro canal, né? Na Transamérica, nesse momento, não tem vaga, porque o Rogério
Rogério está locando o horário lá na Transamérica do Rio de Janeiro. Não sei para onde é que o Edilson vai, não sei se ele vai conseguir fazer esporte só na Band News FM, eu não sei. É uma pena que se a Bradesco Esporte realmente acabar e for arrendado para a igreja, como informou o Anderson Tchene, né, meu grande amigo Anderson Tchene. Se realmente for arrendado, mais uma porta, mais um mercado de trabalho aí que vai se fechando, né? Pois é, vale dizer que o canal, os 91,3 é do próprio Grupo Bandeirantes, né? Uma concessão lá de Petrópolis. Sim, isso, exatamente. E segundo o Anderson Chen, eles teriam pago 12 milhões, um preço acima do mercado, pela frequência. E outra coisa também que envolve o Grupo Bandeirantes é o fim da MPB-FM, né? Uma impressão que eu tenho aqui é que, não sei se você compartilha dessa opinião, é que durante muito tempo, né, essa gestão da MPB-FM foi compartilhada com a Ariane Carvalho, e depois, em algum determinado momento, eles compraram os 50% dela, e eles realmente tinham essa emissora apenas para ter uma reserva, caso o Grupo Fluminense endurecesse em relação à negociação da prosseguimento do acordo deles com o Grupo Bandeirantes, porque assim, eles, ao meu ver, acho que eles nunca se interessaram pela MPB-FM, eles só queriam ter um canal aí para não ficar fora do Rio de Janeiro, que é um mercado onde a Band News é forte. O que você acha? É essa visão mesmo? Aí, é essa visão mesmo, mas aí eu fico com a pergunta que o Caetano Veloso fez recentemente. E aonde é que a gente vai ouvir música brasileira de boa qualidade agora? Essa pergunta aí, né? Agora, é curioso como o Ibope sempre detectou uma audiência baixa da MPB-FM. A repercussão nas redes sociais diz o contrário, né? Então a MPB-FM acabou e a gente não sabe para onde a gente vai. Ou seja, nós perdemos espaço, né? Nós perdemos memórias, como eu escrevi recentemente até lá no site. Quando se fecha a porta da MPB-FM, você perde espaço, você perde memória, você perde futuro, né? E os futuros músicos, as futuras bandas vão se revelar onde? Não tem mais MPB-FM. Mas a estratégia foi essa daí mesmo, né? Acaba com um canal, passa a Band News com um canal próprio e entrega o 94,9 para o Grupo Fluminense, que não tem a menor disponibilidade de produzir conteúdo, né? Uma curiosidade, qual dos dois canais aí do Rio de Janeiro chega mais longe? O dos 94,3 ou o canal onde estava anteriormente a MPB-FM? Qual dos dois canais tem boas condições aí de atingir o Rio de Janeiro? 94,9. Então, nesse caso, acabando esse acordo, o Grupo Band ia ficar em maus lençóis passando a frequência, porque o canal lá também não chega longe, é isso? Não, depende, é só instalar uma antena em uma outra localidade para dar mais potência ao som. Isso aí é uma operação simples, relativamente simples, né? O que é irreversível é a perda dos postos de trabalho. Isso é que é irreversível. E uma coisa que também chama a atenção, uma coisa que eu sempre falo aqui, é que aí no Rio de Janeiro, né, no segmento notícia, né, a Band News realmente, em várias pesquisas do Ibope, ela sempre aparece à frente da CBN. Sim. A CBN, que é uma emissora do Sistema Globo de Rádio, e eu acho até que é uma derrota vexatória para ele, Sistema Globo de Rádio, porque aí o Rio de Janeiro é a casa da Globo. O que você pode dizer a esse respeito? Você acha que é só o Boechat que realmente segura a onda da programação da Band News, ou realmente o carioca gosta do estilo mais informal, mais descontraído da emissora? Então, o público da Band News ele é um público um pouco mais jovem do que o da Rádio CBN. E esse estilo polemista do Ricardo Boechat, ele agrada ao carioca, porque ele é um cara que banca o xerifão, né? Mas engraçado que o Boechat não ganhava do Sidney Rezende quando ele fazia o CBN Rio, né? O Boechat não reconhece isso, mas ele não ganhava do Sidney Rezende. Passou a ganhar quando a Marisa Tavares começou a fazer aquelas invencionices, colocar o Maurício Martins, que era um grande comunicador também, a própria Lucy Poli. Aí o Boechat começou a ganhar de lavada e a diferença foi aumentando tanto que mexeu na média geral. Na média geral, quando a Band News vira o jogo no Ibope em relação à CBN, a Marisa Tavares se viu muito desprestigiada, né? E acabou perdendo o carro. Mas o carioca gosta desse estilo aí
de jornalismo colaborativo da Band News FM, sem dúvida. Uma coisa que eu já vi você escrevendo, e eu até concordo, eu acho que o problema é que a programação da CBN é muito formal. Eu acho que ele segue um modelo que foi implantado aqui pelo Radiojornalismo de São Paulo nos anos 80, e que realmente já nem mesmo a Jovem Pan, Bandeirantes, adotam mais essa estética, né? Já é uma coisa mais informal, mais descontraída. Então eu acho que a CBN, pelo menos ela parou um pouquinho no tempo, ela ainda está ela ainda age de forma, na questão estética, como ainda se fosse a antiga Rádio Excelsior de São Paulo, aqui depois, no começo dos anos 80, é quando ela passou a investir em jornalismo. Essa é a minha impressão, não sei se você concorda. Rapaz, eu só discordo no seguinte aspecto, porque a CBN sabe com quem ela fala, sabe? Ela quer falar com a classe AB. Uma fatia da classe AB que entende aquela linguagem e que quer exatamente aquele tom mesmo, aquele tom calmo, sereno, tranquilo, né? É uma classe AB que consome muito e que gera um faturamento, né, grandioso para o sistema Globo de rádio. Então a CBN sabe muito bem com quem quer falar. Então a CBN não quer se parecer com o jornalismo da Band News FM. A CBN tem uma cara e sabe com quem quer falar. E uma coisa também que chama a atenção aí no Rio de Janeiro é a questão também dos grandes narradores esportivos, né? Então a gente tem aí Penido, tem o Edilson Silva, tem o Garotinho. Tem renovação aí nesse meio ou tá difícil de aparecer talentos novos? Como é que você enxerga isso aí? Nenhuma. Não tem renovação nesse mercado pelo seguinte. Os gestores procuraram não renovar, sempre investiram nessas figuras aí que você citou aí anteriormente, né? Com exceção do Edilson. O Edilson, ele nunca foi um medalhão aqui do rádio, né? O Edilson deu a sorte de chegar agora no programa da televisão, nos Donos da Bola, mas ele é uma figura oriunda de Volta Redonda, do interior do estado do Rio de Janeiro, que após lograr êxito dentro do governo do estado do Rio de Janeiro, pôde se capitalizar a ponto de deslocar horário, de fazer parceria, deslocar horário em rádio, e ele é empreendedor, tem um espírito empreendedor. Isso é uma grande verdade. O Edilson Silva tem uma equipe aí muito boa, né? Ele contratou o J. Santiago, Carla Matera, o Marco Aurélio, Antônio Carlos Duarte, pegou, né? tá fazendo uma boa equipe aí, ele investiu bastante nos últimos anos. A questão é se vai manter, né? Contratar, badalou, legal. Agora queremos saber se vai manter, como é que vai acontecer o negócio, né? Uma coisa que ele me falou é que parte desses funcionários, ele não entrou em detalhes, mas parte desses funcionários é paga pela empresa dele e outra parte é do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Aí, essa é uma informação que ele está dando, não é a informação que eu tenho, né? Então, tudo bem. Mas assim, como eu falei, ele está muito otimista em continuar até no próprio Grupo Bandeirantes, mas é aquela coisa, o tempo vai dizer se não está certo. Eu acredito, mas será que vai continuar no rádio? Será que tem espaço para ele na Band News FM? A gente está acompanhando, né? A gente vai esperar para ver o que vai acontecer, o que vai rolar. Ô Solon, queria te perguntar também sobre o teu espaço, o Rádio de Verdade, que é um blog, um site, não sei se você define como blog ou como site, mas que ele fala sobre as informações do Rádio do Rio de Janeiro. Como é que você teve a ideia de criar esse espaço? Eu queria que você contasse a história dele. Então, o site não é meu, tá? O site é de um jornalista chamado Michel Menai, que é meu amigo desde 2005, quando a gente se conheceu numa ONG chamada Unir com 2 R's. E Michel e eu trabalhamos juntos no programa do Haroldo de Andrade, né? Nós somos produtores e trabalhamos para o Haroldo. Não estou falando do Haroldinho, estou falando do Haroldão, o pai do Haroldinho, né? E aí a gente começou a fazer uma amizade e tal. Aí no ano de 2010 eu estava na TV Bandeirantes, e aí eu dei uma ideia para o Michel, vamos fazer um blog para falar de rádio, ou para falar de rádio popular, né? Nunca foi uma ideia de fazer um blog para falar de todos os rádios. Assim como um jornal que faz um recorte da realidade, nós queríamos fazer um site que fizesse um recorte do dial, né?
Eu gosto das rádios populares, então vou falar das rádios populares. As rádios musicais que se danem. Na época eu fiquei pensando sobre isso e dei destaque às rádios populares e às rádios de notícias. A Rádio Globo, CBN, a Band News e a Super Rádio Tupi, que é o foco, que é o recorte que o site escolheu. E nós começamos a entrevistar, a criar fontes. O site hoje está há 7 anos no ar, porque nós criamos fontes, criamos contatos, né? E a gente sempre conta coisas ali, até certa medida exclusivas, né? E o site tem um certo êxito. Teve a felicidade de fazer algumas entrevistas bacanas, né? E é um site que está aí há 7 anos tentando promover o rádio do Rio de Janeiro. E hoje, o site ele te dá mais prazer ou dor de cabeça? Porque pelas críticas, pelas informações, até pelo que você já falou, realmente muita gente não gosta. Então, minha curiosidade é essa. Você tem satisfação com o teu site ou você tem, às vezes, dias que você quer acabar com ele porque a pressão é enorme? Não, que pressão nada, rapaz. Pressão pra mim não tem esse negócio. A pressão de reclamar, você fala? Assim, por exemplo, alguém já quis te processar, alguém já processaram, já me processaram, já processaram e perderam, né? Pode me processar à vontade. Inclusive, se alguém quiser me processar, pode me processar à vontade. Manda e-mail pro site, né, dizendo assim, vou te processar. E começa o processo, não tem problema nenhum. Processar a gente discute, né? Não tem nenhum problema. A gente responde, né, na esfera civil, criminal também, se quiser. E se eu ganhar, eu faço a reconvenção e ganho também, não tem nenhum problema. Né? É igual um jogo. Né? Jogo de futebol a gente ganha e a gente perde. Até hoje eu só ganhei, graças a Deus. Pois é. Bom, então é isso, né? A gente está conversando aqui com o Sérgio Solon, ele é do site Rádio de Verdade. Eu falei que ele era dono, mas na verdade não. Ele trabalha com o Michel Menai. Sou editor e o guerrilheiro do site. Ah, entendi. E o Rádio de Verdade tem se destacado bastante pela questão da cobertura dessa greve da Super Rádio Tupi, com informações de bastidores. Vai rolar alguma outra assembleia ou agora, de repente, isso aí não vai ter nenhum tipo de reunião entre grevistas e não grevistas? Deve rolar dia 14. Não conversei ainda com o pessoal do sindicato não, mas deve rolar no dia 14. Dia 13 tem audiência lá no Ministério Público do Trabalho, dia 14 deve ter a Assembleia dos Funcionários, sim. Não confirmei ainda com os sindicatos não, mas acredito que deva ter uma Assembleia até para dizer o que aconteceu do julgamento. Rapidamente, se os diários associados não pagarem, você acha que a Tupi para de novo ou o pessoal vai continuar segurando a onda aí? Para, se não pagar vai parar. Se não pagar vai parar, você sempre tem a dúvida. É o acordo que eles fizeram, né? Quem aceitou o acordo, se eles não pagarem, eles vão parar. Mas a greve continua, a greve ela não foi desfeita, né? Uhum. Tanto que no dia 13 vai ter o julgamento da ação civil pública e se derem parecer a favor dos funcionários, vai ter bloqueio de bens e aí a situação jurídica vai ficar ainda mais enrolada, né? Eu diria que essa greve da Super Rádio Tupi é uma greve à brasileira, né? Uma greve jabuticaba, só existe aqui, né? Esse tipo de greve é só aqui no Brasil, né? É verdade, não tiraram a rádio do ar, ficou tocando música, eu nunca vi isso. Rádio em greve tocando música, mas enfim. Uma outra coisa, rapidamente. Janeiro realmente foi o mês mais adequado para fazer o movimento grevista ou não? Você acha que de repente se ela fosse depois de março, assim que começassem as competições de futebol, você acha que realmente a greve teria um outro tipo de avanço ou não? Não entendi, perdão. Essa greve agora foi realizada no mês de janeiro, a greve da Super Rádio Tupi. Você acha que se ela tivesse sido deflagrada em outro período, por exemplo, março, abril, você acha que ela teria um outro desfecho, uma outra situação? Não, isso aí, como é que eles iam controlar isso? Já estão há mais de 5 meses sem receber salário, impossível. A necessidade porque tinha comunicador de férias também, né? O Apolinho estava de férias nesse período, né? Estavam de férias, voltaram e a minoria mostrou que tem mais força. Agora a rádio está rachada. O que vai acontecer é que as pessoas vão ter que se dividir em 5 para poder, de alguma forma, não deixar buraco no ar. Mas você pode ter certeza que vai chegar aí o carnaval e a gente vai ver o tamanho do problema aí, o que eles vão fazer. Vão ter que tocar música. Será que alguém vai
sem receber vai trabalhar carnaval de graça, que a Rádio Tupi, inclusive, não se credenciou para transmitir o carnaval, né? Ela vai ter que rebolar, se virar nos 30 para tentar transmitir o carnaval, vai tentar credenciamento por outras empresas, enfim. E ela também está de olho nisso, né? Ou então eles podem fazer uma pub também, né? Esse jeitinho que a Super Rádio Tupi vai dar agora para transmitir o carnaval. Ou então eles podem fazer via geladão também, transmitindo tudo pela televisão. Eu sei de uma emissora de rádio aqui em São Paulo que faz isso. Ela transmite o carnaval descrevendo tudo pela televisão. Nós vamos ficar de olho. O know-how já existe. Ô Sérgio Solano, eu queria agradecer então a sua participação, a sua disponibilidade, por a gente bater esse papo aqui. E eu queria deixar então para você fazer as suas considerações finais. Não, beleza. Então eu queria primeiro agradecer, né, o espaço que você está me dando para poder fazer algumas explicações, algumas explanações. E né, nos próximos dias a gente deve ter mais novidades aí sobre a Rádio Globo, né, também para ver quais serão as modificações na programação da Rádio Globo. E força aos radialistas, né, acreditem no que vocês fazem. E não trabalhem de graça não. Tentem lutar pela dignidade de vocês, porque o meio merece e a classe merece, né? É verdade. Essa classe que é tão aviltada aí em termos de salários, em termos de precisa. Obrigado, Solon, um abraço e até a próxima. Desunida também, viu? Desunida, é verdade. Um abraço, Sérgio. Abraço, muito obrigado. Bye, bye. Ô, Rodney, parabéns a você. O Rodney estará de volta conosco amanhã às 9 horas da manhã com o Rádio Amantes no ar. Hora extra, então amanhã estaremos de volta. Quero agradecer, eu não sei quem é desculpa, eu não sei quem é o responsável pelo espaço no horário, mas quero agradecer pela sessão, que é pra gente fazer essa entrevista que realmente eu achei que era bem pertinente e pra gente poder falar bastante da situação da Super Rádio Tupi no Rio de Janeiro. Um abraço a você e até amanhã às 9. Obrigado, Rodney. Obrigado. Daqui a pouco, no SoundCloud, o Rodney também vai estar postando essa entrevista e estará nas redes sociais. Claro, essa entrevista vai dar o que falar. Obrigado, João. radioamantes.wordpress.com. Um abraço. Outro. Tchau, tchau. Tchau.